a esta casa. Confesso a vocês que, por estreia, o coração está batendo forte hoje, mas vamos lá, vamos pedir que os trabalhadores dessa casa nos deem o discernimento, a compreensão, para que a gente possa transmitir a todos a mensagem da maneira como planejamos. O tema desta noite é justo a oração que foi feita agora no início dos trabalhos, ou seja, a oração do Pai Nosso, aquela que Jesus deixou para nós, deixou as palavras, para que nós pudéssemos fazer no nosso dia a dia. Mas de que maneira eu faço isso? Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele nos deixa, além de outras coisas, a oração do Pai Nosso. Mas assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 7, ele diz: não useis de vãs repetições. Então, o que ele quer dizer com isso? Não useis de vãs repetições. Que nós podemos conversar com Deus da maneira como nos é interessante, porém, as palavras repetidas, as orações decoradas, talvez não saiam tão forte do nosso coração quanto deveriam sair algumas palavras. Então, Jesus diz assim: olha, tenta não decorar aquilo, porque pode ser que você fuja. Então eu começo a falar lá: Pai nosso que estás nos céus. Ai, a parede lá de casa precisa de pintura. Santificado seja o teu nome. Como é que eu vou conseguir dinheiro para pintar essa parede? E acabo fugindo um pouco do sentido da prece. Então, ali no versículo 8, Jesus nos conta que Deus sabe o que nos é necessário antes mesmo de pedirmos. Então, eu vou fazer a oração, eu vou ter a minha conversa com Deus, mas eu tenho que ter consciência de que Ele já sabe aquilo que eu vou pedir, quais são as minhas necessidades materiais e as minhas necessidades espirituais. Deus sabe muito antes de que eu faça o pedido. E no versículo 9, ele começa a nos ensinar a prece que todos nós sabemos, o Pai Nosso, né? Mas ele diz assim: de modo que quando rezarem, façam assim. Jesus não diz, quando rezarem, repitam estas palavras. Não. Quando ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ele não quer que eu simplesmente decore esta oração e repita. Não. Ele nos dá a essência da oração. Ele nos dá uma maneira que, eu refletindo da maneira correta, eu vou conversar com Deus da melhor maneira possível. E essa prece, ela tem 3 partes bem definidas, que seria o prefácio, né, o princípio dela, depois ele vem com as petições, que são os pedidos que nós fazemos, e finalmente a conclusão. Para a gente entrar direto na oração. O prefácio: Pai nosso que estás nos céus. Quem é esse Pai a que Jesus se refere? Certamente não é a José, que foi aquele que o criou na sua vida terrena, que o educou. Ele tratava a Deus como meu Pai. Então, ele não se refere àquele Pai terreno. Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta que tem lá no livro, que por sinal eu acho uma pergunta fascinante, porque ela foi muito bem elaborada. A primeira pergunta, para quem já leu o Livro dos Espíritos, sabe que é Deus?
Quando é feita essa pergunta, percebam que não é perguntado o que é Deus. Se eu perguntar o que é Deus, eu estou tornando Deus um objeto, um quadro na parede. Se eu perguntar quem é Deus, eu estou tornando Deus humano. Então, ele estaria sujeito aos mesmos erros que nós, que temos imperfeições, e como foi falado em outra palestra, que passamos mais de 200 encarnações para chegar nesse momento cheio de imperfeições, e ainda perante a nossa evolução teremos mais 200, 300, 500 encarnações. Então não é quem é Deus e não é o que é Deus. A pergunta é: que é Deus? Essa pergunta mostra que Deus não é um objeto e não é um ser humano, que ele é algo muito superior, que dentro da nossa ignorância, talvez nós ainda não consigamos compreender toda a essência. E a resposta, qual é? Deus é a causa primária de todas as coisas. Então, mostra-nos que, em primeiro lugar, Deus, a causa primária. Então, quando eu falo Pai Nosso, é porque, em primeiro lugar, eu tenho que me referir a Deus. Mas tem mais um detalhe: por que eu não falo meu Pai? Se eu falar meu Pai, provavelmente eu estarei me referindo àquele pai que me colocou no mundo, ou aquele pai que me criou, o pai biológico. Se Deus é a causa primária, Ele é o primeiro. E a partir dele nós fomos criados, nós somos suas criaturas. Ou seja, como criaturas de Deus, nós somos filhos dele. E quando eu falo Pai Nosso, eu tenho que ter muito bem na minha consciência que nós somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Então a minha oração do Pai Nosso não é uma oração egoísta. Eu não peço para o meu Pai. Deus é meu Pai? É, mas é seu, é seu. Então, quando eu estou fazendo a oração do Pai Nosso, eu estou pedindo por todos nós. A partir do momento que nós somos irmãos em Deus, eu passo a ter obrigações maiores para com todos os meus irmãos. Então, no momento que eu peço por mim, mas eu peço por todos. Que estás no céu? Pai nosso que estás no céu. O que é o céu que Jesus disse? Não é esse que está azul durante o dia, quando o dia está bom, né? Ou está preto durante a noite. Não, não é um céu físico, não é algo que a gente possa palpar. Jesus sempre falou conosco por figuras. A gente vê em todos os evangelhos como ele usava a figura para que nos tornasse mais compreensível a mensagem que ele queria nos passar. Então, o céu que Jesus se refere é um plano espiritual, é um plano muito superior ao nosso. Sendo um plano superior, está acima. Acima de nós a gente vê que está o céu. Então, por isso ele usa que estás no céu. Ele está num plano muito superior ao nosso e que, obviamente, nós buscamos chegar. Mas como que nós vamos buscar chegar nesse plano? Pela evolução. Pelas encarnações, pelos momentos em que nós vamos fazer o nosso espírito crescer. Na sequência, começam as petições, começam os pedidos. E aí, a primeira coisa que nós falamos é: santificado seja o vosso nome. Por que eu preciso santificar o nome de Deus? Mais uma vez vem as figuras que Jesus conversava conosco. Deus não é um nome. Deus é uma condição. É a condição dele ser o superior a nós, ser aquele que nos criou, e não é um nome. Mas eu já ouvi chamarem Deus de Jeová.
Ou então os islâmicos de chamarem de Alá. Sim, chamam de Jeová, de Alá, mas por quê? Porque são nomes, são palavras em outras línguas que significam a mesma coisa. Significam Deus. Então, quando eu santifico o nome de Deus, eu estou santificando, na verdade, não o nome, mas a condição de Deus. Eu estou aceitando que Ele me criou e que Ele colocou desígnios na minha vida para que eu possa crescer, que eu possa evoluir. Então, é desta maneira que eu santifico o nome de Deus. O segundo pedido: venha a nós o vosso reino. Tá, mas e qual é o reino de Deus? É algum país? É alguma cidade? É algum lugar? É esse centro? Não. O reino de Deus é aquilo, novamente, que Jesus nos falou. Ele tratou como céu, mas também como o reino do meu Pai. Então é aquele plano superior que nós vamos buscar chegar a cada encarnação um pouco mais perto. A cada encarnação nós procuramos evoluir, chegar mais perto do reino de Deus. Na terceira petição, no terceiro pedido, nós falamos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esse pedido é dividido em duas partes. A primeira: seja feita a vossa vontade. Por que seja feita a vossa vontade? Porque nesse momento eu estou aceitando as leis de Deus. Eu estou dizendo: sim, eu aceito e eu vou praticar as suas leis. Eu vou fazer aquilo que é necessário para que o meu espírito evolua. Essa aceitação, ela também se divide em duas partes: a aceitação passiva e a aceitação ativa. A aceitação passiva é quando eu, dentro do meu coração, aceito: sim, o Senhor tem desígnios para as nossas vidas, o Senhor tem as leis, foi pregado a caridade, o amor ao próximo. Eu aceito isso. Eu aceito situações que o Senhor colocou na minha vida e que eu não posso mudar, como a perda de um ente querido, como a perda de um emprego. Eu não posso mudar isso, mas Deus colocou na minha vida, então eu vou seguir a minha vida sempre em frente. Essa é a aceitação passiva. E a aceitação ativa é eu colocar em prática aquilo que Deus nos deixou. Então, eu vou fazer a caridade, eu vou amar ao próximo, mostrar o meu amor ao próximo. Eu vou chegar no inverno e vou levar uma sopa, vou levar um cobertor a alguém que precise. Porém, essa aceitação ativa também tem um detalhe: eu não vou entregar alguma coisa para uma pessoa e vou tirar uma selfie. Que a mão direita não saiba o que a esquerda fez. Então, quando eu fizer a caridade, quando eu estiver sendo ativo na minha aceitação dos desígnios de Deus, eu não posso estar fazendo caridade pensando: que eu estou colocando mais um tijolinho lá no céu, na minha casinha do céu. Não, não é isso. Aí, muito pelo contrário, eu estou tirando um tijolinho. Aquilo que eu faço de caridade, que eu cumpro com o que Deus quer de mim aqui nesse mundo, eu vou, obviamente, eu vou fazer sem uma segunda intenção. Então eu vou fazer do fundo do meu coração. Por isso, assim na terra como no céu, eu faço algo na terra, obviamente conquistando mais algo no céu, porém sem a intenção, sem mostrar pela selfie ou por alguma outra coisa que eu estou fazendo isso para conquistar aquilo.
O quarto pedido é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que seria este pão? Vários povos têm o pão como símbolo do alimento. Então, o pão vai ser aquilo que simboliza o que eu preciso conquistar. Quando eu falo o pão nosso de cada dia, eu não estou pedindo um pedaço de pão. O pão nosso de cada dia, me cai um pão francês aqui na frente. Não é isso. Tá? Eu peço as condições para que eu possa trabalhar e dar o sustento para o meu corpo e também para o meu espírito. E também àqueles que dependem de mim. Os que dependem de mim não são só minha esposa, meus filhos. Não. Eu tenho aqueles irmãos aí por fora que também dependem. Então, o que eu peço com o pão nosso de cada dia, nos dai hoje, é que Deus me dê condições para que eu possa trabalhar e que eu possa dar alguma coisa a mim e aos meus irmãos. E a sequência nos dai hoje. Por que eu não peço o pão para Deus, o pão da semana ou o pão do mês? Meu Deus, me dá aquele pãozinho do mês, vem todo um fornecimento mensal de pão para mim. Não. Deus é meu Pai, Deus é o princípio de tudo, é a Ele que eu devo respeito, que eu devo amor. Então, eu tenho que conversar com Ele todos os dias. Então, o pão que eu peço a Deus hoje é porque essa é a minha conversa de hoje. Amanhã eu vou ter outra conversa com Ele. A semana que vem eu vou ter outras conversas com Ele. Por isso eu tenho que ter em mente que todos os dias eu devo falar com o meu Pai. O quinto pedido: perdoe as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Também esse pedido divide-se em duas partes. Perdoe as nossas dívidas. Eu devo dinheiro para Deus? Eu peguei dinheiro emprestado dele? Eu acho que não, né? Então, qual é a minha dívida para com Deus? É daquele momento que eu não cumpro com aquilo que Ele pediu para mim. Eu não cumpro com aquilo que Ele designou para a minha vida, que Ele quer que eu faça no meu desenvolvimento. Então, perdoo as minhas dívidas. Eu sou um ser imperfeito, hoje eu errei e provavelmente amanhã eu vou errar novamente, mas me perdoe. Só que aí vem o lado difícil de tudo isso, né? Na medida em que eu perdoo aqueles que me devem. Meu Deus, me perdoe. Ok, eu vou te perdoar. Mas é justo só Ele me perdoar? Eu vou continuar odiando a pessoa que fez alguma coisa? Todos nós somos imperfeitos, então todos nós erramos. Em algum momento, alguém pode me ofender, em algum momento, alguém pode fazer alguma coisa que me prejudique. E aí cabe a mim ter um exercício dificílimo de dar o perdão para essa pessoa que fez alguma coisa para mim. É um exercício difícil, mas é uma condição que eu mesmo coloco para Deus. Então, perdoe as minhas dívidas na medida em que eu vou perdoar aqueles que criam dívidas comigo. A situação é seríssima. Por que Deus vai me perdoar se eu não perdoar o meu próximo? E é um exercício muito difícil, mas que nós devemos fazer todos os dias, a todos os momentos, porque sempre em nossas vidas a gente encontra alguma coisa que talvez não nos agrade, que talvez nos prejudique. Mas dê a outra face. Aceite, perdoe, para que Deus também te perdoe. O último pedido
dessa oração, da prece do Pai Nosso, é: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Nós temos as tentações diariamente. Eu tenho, como homem, eu tenho a tentação de estar observando uma mulher bonita, uma vez que o meu trabalho é com pessoas. Mas eu sou casado e eu devo respeito à minha esposa. Então, por favor, meu Deus, não me deixe cair na tentação de ver algo que me chame a atenção e que me leve a cometer um erro grave. Eu tenho a tentação de já estar saciado no meu almoço e querer comer mais, porque tem uma comida que eu gosto. E eu tenho aí a gula, né? Eu tenho a tentação de ganhar muito dinheiro e segurar esse dinheiro todo para mim, não fazer caridade, não fazer as doações. Eu quero. Então, são tentações que eu tenho e que eu preciso ter uma cabeça aberta, eu preciso da força de Deus para que eu consiga escapar dessas tentações. Mas livrai-nos do mal. Em uma palestra anterior, eu lembro que eu ouvi alguém perguntar para nós: mas o que é o mal? Talvez as pessoas que tenham mais frequência tenham assistido a mesma palestra. E a resposta do o que é o mal é que o mal é a ausência do bem, é a ausência de Deus, é o nosso distanciamento de Deus. Então, me livra do mal, me livra, meu Deus, de me distanciar de você. Me livra de esquecer de fazer o bem, de esquecer de fazer a caridade, de sair desse campo do bem e entrar num campo de trevas, que é o campo da maldade, que não foi criada por Deus, mas que é muito praticada pelos homens. E isso é uma coisa que eu peço que me livre sempre de toda a maldade. E, finalmente, vem a conclusão da oração. Nós falamos que assim seja. Nós espíritas falamos que assim seja. Algumas outras religiões concluem com amém. O que seria o amém? O amém é uma palavra que vem do latim e que significa que assim seja. Então nós só aportuguesamos essa palavra. Que assim seja. O que eu quero dizer com que assim seja? É que eu tenho o desejo sincero de que tudo aquilo que eu pedi e que eu me comprometi com Deus seja exatamente desta maneira. É assim que o meu espírito vai ter a evolução, é desta maneira que eu vou poder ter a compreensão, ter uma proximidade cada vez maior do reino de Deus, que não é um reino, é um plano superior ao nosso. Então, com isso eu quis mostrar a todos nós que a oração do Pai Nosso não é a simples repetição das palavras: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e siga em frente. A oração do Pai Nosso, ela é uma sequência de discernimentos, de compreensões, de aceitações que nós temos e de pedidos, principalmente para os nossos espíritos. Então, daqui para frente, cada vez que nós formos fazer a oração do Pai Nosso, vamos antes fazer uma meditação, vamos refletir sobre tudo aquilo que eu vou falar e tudo aquilo que eu vou pedir ao Pai. Chegamos ao fim. Eu agradeço pela compreensão de todos. Uma boa noite.